Começam os atendimentos no Centro de Triagem de Combate à Dengue, com grande procura logo nas primeiras horas de trabalho. Unidade de campanha conta com 10 profissionais de saúde e irá atender pelo menos 500 pacientes por dia, para desafogar atendimento de urgência na cidade. Prefeitura faz corte de árvores no jardim público. Espécies estariam comprometidas e com risco de queda. Precariedade. Estrada que dá acesso ao distrito de Ferraz está sendo inundada por rio que saiu do curso. Às escuras. Esta é a realidade de moradores do Jardim Guanabara, em Rio Claro. E no esporte tem entrevista com o técnico João Valim e o projeto Atleta do Futuro do SESI. O Rio Claro Notícias de hoje começa agora. Olá! A epidemia de dengue fez com que a Prefeitura de Rio Claro montasse um centro de atendimento e hidratação para receber o enorme volume de pessoas com os sintomas da doença e as pessoas que estão lotando as unidades de saúde e pronto-socorro. Hoje o movimento começou logo nas primeiras horas de trabalho. O cenário é bem parecido com um centro de atendimento como aqueles mostrados em filmes de guerra. Expressões de dor, pessoas abatidas e sentimento de desespero por conta de uma doença que se espalhou pela cidade. A gente não espera pra gente, né? Ver acontecer com os outros, mas com a gente acha que nunca vai acontecer. A gente acha que não está suscetível, mas infelizmente está uma epidemia mesmo. Pela primeira vez foi necessária a instalação de um posto de campanha para fazer a triagem e os primeiros atendimentos médicos aos pacientes. São salas de consultoria de risco, consultórios médicos, ambientes de emergência com apoio de ambulância e área de hidratação, com macas específicas para pacientes mais debilitados. Esse é o objetivo do centro, uma consulta médica no centro de triagem e hidratação. Se necessitar de uma hidratação endovenosa, vai ter uma endovenosa. Se necessitar de uma hidratação oral, vai ter uma hidratação oral, ou outros exames, ou outros medicamentos, se for necessário. Nas primeiras horas de funcionamento, o número de pacientes já era grande. A expectativa é que passem cerca de 500 pessoas por dia. O centro de triagem e hidratação serve para desafogar principalmente as urgências PA do Cervezão e UPA, no sentido de que os pacientes que tenham suspeita de dengue possam estar aqui no centro recebendo orientação e hidratando. Uma linha especial de ônibus também foi montada para trazer a população da estação ou de postos de emergência para o centro de triagem. A infraestrutura conta com 10 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de também outros funcionários, como recepcionistas e de manutenção, para atender a pior epidemia da história de Rio Claro. Em 2011, o segundo pior período, foram confirmados 1.711 casos de dengue. Em 2015 até agora, já são 1.800, de acordo com os dados oficiais da Prefeitura. Enquanto vai fechar o ano, nós não sabemos o número, mas sabemos que, como já ultrapassou toda a história de Rio Claro, vai ser um número muito grande. Então agora nós temos que dar o atendimento necessário e dar atração, fazer com que essa questão curativa realmente aconteça. Está tendo um resultado legal, eu acho que eu fui atendida dentro de meia hora, já estou sendo medicada. Não estou melhor, porém a gente vai esperar o resultado para saber se é dengue ou não. E a situação está complicada não só em Rio Claro. Subiu de 4 para 6 o número de mortes suspeitas de dengue em Limeira. Os novos casos sob investigação foram confirmados na segunda-feira pela Prefeitura e envolvem 2 mulheres. Uma delas é uma adolescente de 14 anos que morreu e o outro óbito foi no sábado e a vítima tinha 45 anos. Esses casos são suspeitos, há só uma morte confirmada mesmo. A epidemia já soma 2.618 casos. Na próxima sexta-feira, haverá um dia D de combate ao Aedes aegypti, com a mobilização de 1.200 funcionários na cidade. Daqui a pouco a gente continua falando das ações da dengue aqui em Rio Claro. E no Jardim Público, a Prefeitura cortou 2 árvores de grande porte. Elas estariam comprometidas e com risco de queda. A equipe da Secretaria de Manutenção e Paisagismo, com a ajuda dos bombeiros,
realizou a retirada de 2 flamboyants no jardim público. As remoções foram feitas depois de laudos técnicos que apontaram que as árvores tinham a estrutura comprometida e ofereciam riscos à segurança de quem passa pelo jardim. São árvores muito antigas e ela está comprometida por pragas, fungos, cupins e o risco iminente de queda. Então, para preservar a vida das pessoas que circulam por aí... Além desses 2 cortes, a equipe também deve fazer podas em mais 2 eucaliptos que ficam por ali e que também apresentam perigo. Aqui no Jardim Público, por exemplo, tem esses 2 eucaliptos aí, que também estão com ordem de corte e assim que tiver condição a gente já vai fazer também. Um dia depois do feriado de carnaval, uma árvore caiu no Jardim Público e só não atingiu pedestres e motoristas por ter ficado apoiada nos fios dos postes. Como a árvore era aparentemente sadia, a causa da queda ainda está sendo analisada. Pasqualini ainda ressalta que os cortes são feitos apenas em caso de necessidade e com apresentação de laudo técnico. Nenhum galho é retirado sem laudo técnico. E ontem nós mostramos aqui na TV Claré 2 problemas com árvores. Em um deles, uma árvore do residencial Florença, a moradora acredita que a árvore está com cupim. E outra no Jardim Inocop, que estão caindo galhos. Em nota, a Prefeitura informou que podas e cortes de árvores são feitos de forma gratuita pela Prefeitura desde que haja um laudo justificando o procedimento, como a gente viu na reportagem, e se a árvore estiver em espaço público. A autorização da Prefeitura também é necessária quando a árvore estiver em área privada. Mas neste caso de área privada, o custo do serviço é do proprietário da árvore. Com relação à árvore do Jardim Inocop, a assessoria de imprensa informou ainda que o serviço de poda deve ser solicitado no Atende Fácil. Depois disso, uma equipe faz o laudo autorizando ou não o corte. A estrada velha que liga a Rio Claro a Corumbataí está em péssimas condições. A melhor opção é com certeza a rodovia Washington Luiz, mas quem mora na zona rural e no distrito de Ferraz precisa mesmo usar este caminho. As poças no meio da estrada rural que liga Rio Claro ao distrito de Ferraz não são de água parada por conta da chuva, mas sim um rio. O leito do Dória está assoreado e as margens não têm mais condições de conter as águas e elas estão invadindo as pastagens e também a estrada de terra. José Herbeta mora há 30 anos na região e nunca viu o rio desta maneira. Nunca. A primeira vez que está acontecendo isso. Essa é a ponte que divide os municípios de Rio Claro e Corumbataí. Aqui nesse trecho, a profundidade do rio costumava ser de pelo menos 3 metros e agora, daqui a gente já consegue ver o fundo. Daqui de cima, a gente também percebe que as águas estão tocando a estrutura da ponte, ou seja, o rio está subindo cada vez mais e cada vez mais rápido. Na estrada passa a linha de transporte coletivo de alunos da cidade de Corumbataí. Carros e caminhões também utilizam o trecho. Para quem precisa, fica a preocupação sobre o que pode acontecer se a situação se agravar. Preocupa bastante, porque o que acontece? O rio está se oroando, né? O rio está enchendo de areia e com isso você vê que está invadindo todas as terras. O rio não corre mais no leito, né? Ele invadiu todas as terras. E o rio nasce lá na minha fazenda. O que acontece? Acontece que ele está... O lado da minha fazenda também ele está acabando, ele está criando mato, a areia está subindo, a prefeitura tem que vir aqui e dar um jeito de tirar essa areia do rio para o rio, fazer um novo leito para o rio. Tanto Rio Claro, a prefeitura de Rio Claro como de Corumbataí tem que ver o órgão competente para resolver esse problema, para combater a causa do problema. Nós entramos em contato com as 2 prefeituras, mas ainda estamos aguardando as respostas. E os moradores do Jardim Guanabara sofrem com outro problema. Desta vez, a iluminação em boa parte do bairro. No Jardim Guanabara 2, quem quiser sair de casa à noite tem de superar o medo. Parte do bairro é um verdadeiro breu. Eu tenho que passar isso aqui, eu já não tenho nem medo, no escuro aqui. Estou acostumada já. A gente não fica assim com medo, mas é perigoso, mesmo assim, né? A gente pensa que não vai acontecer, só acontece com o vizinho, mas acontece sim. Há cerca de 2 anos a situação é essa, completamente no escuro. Todos os postes da Avenida 10 e parte dos da Rua 6 estão apagados. Infelizmente é triste, né? A população fica no meio dessa escuridão, correndo risco de vida, e as autoridades
Até agora não tomaram providência, né? Esta mulher, que não quis ser identificada, faz tratamento no Hospital de Câncer de Jaú. Com frequência toma ambulância de madrugada. Quase foi assaltada na porta de casa enquanto esperava a chegada do transporte. Eu tomo ambulância uma vez por mês. Então, cada vez que eu tomo ambulância, eu saio meia hora antes, né? Fico no portão e veio gente do lado do mato, que a gente não enxerga nessa escuridão. E veio, atravessou, corri, abri o portão, já com chave fechada, tudo abri, saí, a ambulância veio, precisei mandar esperar, atrasou até eu abrir e fechar de novo. É muito desconfortável, porque não é só gente aqui do bairro, vem de outro também, né? E você não sabe quem que é no escuro. O que acontece no Guanabara 2 é a mesma situação de outros bairros. Os moradores ficam no meio do jogo de empurra da Electro com a prefeitura. Ultimamente a Electro jogava para a prefeitura. A prefeitura diz que até abril é a Electro. E o povo está nesse meio aí. A escuridão só não fica pior porque esta lâmpada da Escola Estadual João Negrão fica acesa. Maria das Graças acredita que falta também conscientização dos próprios moradores. Em vários postes, as lâmpadas foram quebradas. Várias vezes ela trocando, mas trocou, né, de noite já não existe mais. O pessoal quebra. A turma quebra. No Bela Vista, a população também sofre. Este trecho da Avenida 24A, perto da Unesp, está totalmente apagado. Os moradores dizem já terem reclamado, mas até agora o problema não foi solucionado. Agora, quando o morador mesmo quebra, aí fica complicado, né? Em nota, a Prefeitura de Rio Claro disse que não recebeu reclamações neste sentido, mas vai averiguar a situação apontada na reportagem. A Prefeitura, agora é uma nota a respeito da iluminação. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura, a informação é que a responsabilidade pela manutenção da rede de iluminação pública é da concessionária Electro até o final de abril mesmo. E a população deve formalizar as reclamações pelo telefone 156 para que sejam encaminhadas à concessionária. Agora, sobre a iluminação da praça do bairro Bela Vista, a equipe da Prefeitura irá até o local para verificar o que está acontecendo e tomar as providências. O posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro tem vagas nesta terça para eletricista, encarregado de expedição, encanador, mecânico de manutenção, monitor de entretenimento, inspetor de obras, passadeira de roupas, pintor de obras e vendedor pracista. Os interessados devem comparecer na Avenida 3, número 536, no centro. Os documentos necessários para agilizar o atendimento são CPF, RG e carteira de trabalho. E falando de dengue novamente, as equipes de combate à doença voltaram ao bairro do Estádio para novas ações de limpeza. Outra casa da mesma dona que a gente mostrou essa semana foi alvo dos agentes. É impressionante a quantidade de lixo acumulado dentro da casa. Aqui tem quase 2 metros de altura de entulho. A ação é um conjunto das secretarias municipais de Rio Claro. No envolvimento da parte de limpeza, remoção de entulhos, remoção de materiais inservíveis e lixo orgânico, com auxílio de máquinas, caminhões, pás, então toda uma secretaria de segurança também envolvida, para que haja a retirada desses materiais que estão sendo nocivos à saúde pública. Essa é a terceira casa das 7 que a proprietária possui. Aqui foi derrubada uma parte do telhado para que máquinas entrem e limpem o restante do lixo. A primeira providência é a limpeza, a notificação, a limpeza, depois um acompanhamento e monitoramento dos locais e também da pessoa em questão. Tem de tudo, desde garrafas até móveis e eletrodomésticos. Dentro de potes com água parada é possível ver larvas e até mesmo os próprios mosquitos da dengue. Foi encontrados diversos focos de dengue, diversos criadouros, ratos, baratas, vários tipos de vetores. Materiais, seja eles plásticos, orgânicos, enfim, não há uma organização desses materiais, O entulho retirado não poderá ser reciclado. Mas como eles estão desorganizados e com urina de ratos, de roedores, com diversos tipos de vetores, então não é aconselhável, então ele vai direto para aterro. Maria Darcy, dona das propriedades, foi diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, e por isso acumula tanto lixo. Mas ela garante que toda essa sujeira é para venda. Como eu não sei roubar, eu comecei a trabalhar com reciclagem, porque
Por quê? Pra mim ter um dinheirinho, pra mim não pedir pra ninguém. Todo mundo, ai moço, os outros trazem esse cara pra mim, eu não preciso catar. Traz aqui a hora que eu chego. Esse lixo é só pra vender? É pra vender. Eu consigo provar. Consigo provar pra quem quiser vir aqui. Complicado, hein? A seguir, o assunto é direito trabalhista. Você pode enviar a sua pergunta 2111 7000. O Rio Claro Notícias volta já.